Jairo Zeppelin, ou como é conhecido por mim, como o melhor Jojo Bro de Jojo Bizarre Adventure. Vamos aqui conversar sobre o personagem, fazer uma análise desse personagem da parte 7 de Jojo Bizarre Adventure, intitulada Steel Ball Run. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. Jairo Zeppelin, mesmo esse aí não sendo seu nome verdadeiro, mas eu não posso revelar o nome verdadeiro dele porque ele só fala o nome dele para quem ele confia. Então, para você ser uma pessoa de confiança para o Jairo, você tem que ler a parte 7 de Jojo Bizarre Adventure. Então você tem que ler para você sim saber o nome verdadeiro do Jairo, tá bom? Jairo Zeppelin nasceu no reino de Nápoles em 1866, filho de Gregório Zeppelin, e tem ao todo mais 4 irmãos. Tem sua mãe que nunca foi revelado o nome, mas tudo é uma família Zeppelin aí. E essa é a volta da família Zeppelin depois de muito tempo longe dos mangás, do anime de Jojo Bizarre Adventure. A última vez que tivemos uma menção a um Zeppelin foi... Uma menção não, né? Quando já tivemos um Zeppelin lá foi na parte 2 de Jojo Bizarre Adventure. Então, é a volta dos Zeppelins. Na verdade, é a volta para depois ir embora de novo, né? Mas tudo bem, vou explicar ao longo desse vídeo. A família Zeppelin é conhecida pela medicina e pela criação da spin, da técnica spin, né? A rotação. Ela criou essa técnica spin, tá bom? E ela usa para medicina, né? Foi isso que Jairo foi ensinado. Seu pai Gregório Zeppelin é um médico do reino de Nápoles que usa Steel Ball Run, que conjunto com a técnica spin, que é da rotação, para a medicina. Vou explicar mais para frente o porquê ele usa, né, Steel Ball, né? Eu falei Steel Ball Run, mas a Steel Ball para a medicina. Mais pra frente eu explico pra vocês aí, tá? E falando que a técnica de spin não é exclusiva da família Zeppelin. A família Zeppelin criou, mas alguns do reino de Nápoles, que tem um cargo elevado, como guarda real, eles conseguem usar a técnica spin, mas é do jeito deles. A família Zeppelin tem o seu jeito de usar a técnica spin, que é para medicina, e enquanto os outros usam para mais combate e tudo mais. Logicamente, a técnica dos Zeppelins ali pode sim servir para combate, mas eles preferem mais usar ali para medicina. Quer dizer, o Jairo usa só para combate, né? A família Zeppelin é conhecida pela medicina. Gregório Zeppelin, o pai do Jairo Zeppelin, é um ótimo médico do reino de Nápoles. Ele usa a Steel Ball junto com a técnica spin, a rotação, para a medicina. Ele usa para quê especificamente? Com a Steel Ball ele acaba anulando, sabe? Ele acaba tirando a dor de uma pessoa em determinados lugares. Ela acaba tirando por um tempo ali só para ajudar a aliviar a dor e tudo mais. Esse ball, né, o spin pode fazer coisas muito diferentes aí nas histórias. O Jairo realmente usa muita coisa, assim, Steel Ball Run é meio bizarra em algumas coisas, principalmente no segundo capítulo, quando nós conhecemos o Johnny Joestar. Mais pra frente eu vou falar mais do Jairo com o Johnny, mas eu vou dar aqui já uma coisa, que a Spin fez as pernas do Johnny, que não se movia há 2 anos, ter um leve movimento. Então a técnica Spin é algo muito complicado de explicar, porque ela alivia a dor, ela faz umas coisas diferentes, dependendo de quem também usa. Como eu disse, a técnica Spin não é só exclusiva da família Zeppelin, então eles usam para aliviar a dor, né? E também usam pra, tipo, mano, faz umas coisas muito bizarras nessa parte 7 aí com a técnica spin, mas principalmente com o corpo, né, das pessoas. Tem um momento lá que o Jairo transforma uma mulher numa velha, sabe? Mas é por pouco tempo, mas depois ela volta ao normal, né? Mas é tipo isso. Técnica spin é um conceito difícil de explicar aqui num vídeo só, mas vamos focar aqui no Jairo Zeppelin, né? Jairo Zeppelin acredita que a técnica spin, que é da família Zeppelin, exclusiva das famílias Zeppelin, é para usar para paz, né? Para curar as dores e tudo mais. Essa é a paz que o Jairo acredita que a Steel Ball, que é a técnica spin, traz. Logicamente, a paz é subjetiva. A paz do Jairo é diferente da paz do Gregório Zeppelin. E isso realmente é mostrado ali pro Jairo quando o Jairo completa a sua maioridade. Quando ele completa 16 anos, ele descobre o que é a paz da técnica spin, da Steel Ball. Para que o seu pai, Gregório Zeppelin, usa? Seu pai, Gregório Zeppelin, ele sempre teve uma relação meio distante, porque o Gregório, ele não gosta muito de sentimentalismo, sabe? Ele não gosta de criar conexões, ele é
ele é frio, sabe? Ele é muito fechado na dele, não demonstra muitas emoções, não fala um feliz aniversário, sabe? Ele não é muito de abraçar, ele odeia festa, ele odeia parentes, ele é muito fechado na dele. Então, quando o Jairo completou 16 anos, ele descobriu o porquê do seu pai ser tão fechado e também descobriu a real paz que o Técnica Spin traz, né? O uso da Steel Ball Run de verdade. Além do Gregório Zeppelin ser um médico do reino de Nápoles, ele também é o carrasco do rei. Ele é o carrasco do reino de Nápoles. Ele executa todos os bandidos, todo mundo que o rei acredita ser inimigo ali, ele executa usando a técnica Spin, porque, como eu disse, ela tira a dor. Então, quando ele vai executar alguém, ele tira a dor da região ali do pescoço, né, onde cortam as cabeças, né, tipo, corta a cabeça. Então, ele tira essa dor, então quem tá ali sendo executado não sofre, não sente nada quando ele perde a cabeça. É para isso que usa a técnica Spin. E o Jairo descobre isso. E descobre uma coisa ainda maior, que ele vai ter que assumir o cargo do seu pai quando ele ficar um pouquinho mais velho também. Quer dizer, quando ele já atingiu a maioridade, né? Na história, o Jairo era visitado por um empregado, um braço direito ali do rei, e esse braço direito do rei sempre ficava perguntando quantos anos você tem, Jairo, sabe? Ele já queria saber essa informação, saber se ele já era maior de idade para assumir o cargo do Gregório Zeppelin, que já estava ficando mais velho, né, também. E é isso que Jairo assume. Ele assume a medicina e ser carrasco do rei no lugar do seu pai. Ele ainda continua trabalhando como médico porque a família Zeppelin tem que manter as aparências, logicamente, né, ali. Porque, né, ele tem que assumir que ele é médico, mas ele tem o seu segundo trabalho, que é o trabalho de ser carrasco do rei. E também o seu pai fala uma coisa que sempre fica repetindo uma frase: tire suas emoções, pare de ter emoções, pare de se socializar com outras pessoas. Pare com isso, porque você, nesse trabalho seu de carrasco, você não pode ter isso, porque muitas vezes vai ter gente ali, né, que pode ser ou não culpada, né, isso é decisão do rei, o rei decide o que é crime ou não é crime, né. É isso, então aí chegamos numa das histórias que mudaria ali a vida do Jairo Zeppelin. Essa história é do menino Marco. Menino Marco, ele era um menino pobre, ele tinha que trabalhar desde criança, desde novo, ele tinha que trabalhar para comer, sabe, para sobreviver, para manter a família ali sobrevivendo, comendo pelo menos ali. Então ele tinha que trabalhar bem de novinho. Então ele acabou começando a trabalhar para um barão do reino de Nápoles. Ele fazia o que? Ele limpava os sapatos, ele limpava ali os chapéus, ele fazia isso, limpava os sapatos dos convidados, os chapéus e tudo mais. Ele escovava, né, os chapéus e era isso que ele fazia lá na casa desse barão do reino de Nápoles. Mas num certo dia, a Polícia Federal do reino de Nápoles acaba invadindo a casa do barão, prendendo a família do barão, o barão e alguns convidados, né, alguns amigos, alguns aliados do barão e os empregados da casa do barão, pelo simples crime de que o barão estava criando ali uma revolta contra o rei, né? Então ele queria caçar o rei, né? O barão se aliou a alguns aliados para caçar o rei. Mas por que, você se pergunta, por que os empregados foram presos? Porque os empregados trabalham para o barão. E trabalhando para o barão, eles com certeza uma hora ouviria essa história de uma revolta contra o rei. Então, né, eles saberiam disso, mas eles não contaram isso pro rei, não explanaram essa história aí de revolução, de tudo mais. Então, esses empregados acabaram sendo presos, e um deles foi o Marco. Principalmente o Marcos, porque ele estava muito envolvido. Como eu disse, ele limpava os sapatos dos convidados, dos aliados, do barão. Então, na hora que tá limpando ali os sapatos, ele deve estar ouvindo algumas conversas. Mas o rei mandou executar todo mundo. Mandou todo mundo ser executado por traição no reino de Nápoles. E quem ia executar? Jairo Zeppelin. Jairo viu aquela criança e não queria executar. Ele sabia que o moleque era inocente, o moleque não tinha culpa, ele só estava trabalhando, ele só estava tentando sobreviver, pelo menos ter dinheiro para comer. Tipo, era isso. Né? Então Jairo não queria fazer isso, mas se ele não fizesse, ele ia colocar a família dele em risco, a vida dele também em risco. Então, e aí? A situação ficou difícil, mas o Jairo,
ele decidiu, tomou uma decisão que é ir contra executar o menino Marco, né? E toda essa história aqui que eu tô contando do menino Marco tá se passando em abril de 1890, tá bom? E 1890 vocês conhecem esse ano aí, o que começa nesse ano, tá? Mas eu vou contar aí mais pra frente, então vamos continuar aqui com a história do Marco. Então Jairo pediu para tirarem as acusações do menino Marco, pelo menos do moleque, né? Mas ninguém quis, então saiu nos jornais, o país todo ficou sabendo dessa situação do menino Mark, do carrasco ali, do o Jairo, então eles acabaram criando protestos para impedir a execução do menino. Só que o rei não ficou nada feliz, logicamente, de ver a turma indo contra ele, mas ele teve uma anistia, ele falou que teria uma anistia. Então aquele braço esquerdo ali do rei, que eu não sei, é tipo o Alfred do Batman, sabe? Tipo, é isso. Vamos supor assim, né? Então ele chega no Jairo e fala assim: o rei, ele vai dar uma anistia, vai livrar esse menino Marco e mais outros empregados ali desses crimes, né? Do barão e tudo mais, se você, né, se, vamos supor assim, se uma pessoa do nosso país, ou principalmente assim, do nosso reino de Nápoles, vencesse a maior corrida do mundo, a Steel Ball Run. E se essa pessoa, supondo assim, desse reino aqui, ou desse país vencer, vai atrair muitas pessoas. Muitas pessoas vão conhecer o reino de Nápoles e vai acabar deixando o rei feliz e o rei vai acabar dando anistia para o menino Marco e alguns outros empregados ali que trabalhavam para o barão. Jairo Zeppelin, convencido, pensando, né? Quem será essa pessoa que fará isso? Então Jairo decide fazer ele mesmo. Ele decide ir participar dessa corrida Steel Ball Run, né? Seu pai, Gregório Zeppelin, não ficou nada feliz? Não ficou nada feliz. Ele já vinha dizendo isso pro Jairo há muito tempo. Deixe de ter essas emoções, pare de ter essas conexões com as pessoas, que isso vai acabar te prejudicando. E aí, tipo, não tava tão certo assim, mas vamos continuar. Então, Jairo decide participar da Steel Ball Run e acaba indo, né, de navio para os Estados Unidos para o início da corrida da Steel Ball Run em 1890. Isso começa ali para setembro, tá? Isso aí é setembro. Antes de continuar aqui falando da Steel Ball Run, falando mais do Jairo Zeppelin, falando dele conhecendo o Johnny Joestar, que tal você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho aí para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, tá? Então ativa aí o sininho porque vai ter mais vídeo aí da parte 7 de Jojo Bizarre Adventure. Teremos o Diego Brando, do Funny Valentine, da Steel Ball Run, do Cadáver do Santo, da Técnica Spin, dos stands e tudo mais, tá? Então escreve aí para você não perder os próximos vídeos. E também confere aí nos cards, tem vários vídeos da parte 7, tem react de músicas, tem eu comentando, fazendo minha review sobre a parte 7, tem também a minha review do capítulo 1 e 2 de Jojo Land, a parte 9 de Jojo Bizarre Adventure. Então vai lá, confere, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos aí de Jojo, ou os próximos vídeos que tem aí no canal Elemento Nerd. Então se inscreve aí. Então em 1890 se dá início a Steel Ball Run, a maior corrida de cavalo do mundo. Como eu já disse no outro vídeo do Johnny Joestar, que tem aí também nos cards, a maior corrida do mundo de cavalo é de cruzar o continente americano de um lado para o outro. É isso, é simples. Não é tão simples assim, porque são 6.000 quilômetros indo de cavalo, ou como tem um lá que vai a pé, né? Tipo, ele vai a pé. E é isso, tá? Então ele vai lá, vai para os Estados Unidos. Lembrando que o reino de Nápoles é na Itália, eu não sei se eu mencionei isso, é na Itália. Esse reino de Nápoles, na verdade, Nápoles já apareceu aí em Jojo. É lá a cidade do início, essa cidade aparece em algum momento na parte 5 de Jojo Bizarre Adventure, que se passa na Itália. Eu não sei se é a primeira cidade que aparece lá com Giorno Giovanna no início ali da coisa, ou ele aparece durante essa parte 5. Eu não lembro, tá? Mas ele aparece, Nápoles, eu não sei se é reino de Nápoles, acho que não é reino de Nápoles, é só Nápoles. A cidade de Nápoles aparece, tá? Só pra avisar vocês, aparece aí na parte 5. Então Jairo vai se inscrever nessa corrida pela anistia para salvar o menino Marco.
de 9 anos, que foi acusado de um crime que ele nem cometeu, né? Então ele vai participar. Nessa corrida ele acaba conhecendo Johnny Joestar. Conheceu de um jeito meio bizarro, vamos falar a verdade, porque o Johnny simplesmente segurou a Steel Ball Run, a Steel Ball, né? Falar a verdade, a Steel Ball do Jairo. Ele só segurou, tipo, por quê? E tudo mais. Aí o Johnny ficou obcecado pelo Jairo, pela sua Steel Ball. Pela sua Steel Ball. Então, o Johnny queria participar da corrida, então ele decidiu montar num cavalo novamente. E lembrando que o Johnny não conseguia movimentar as pernas, então ele não montava em um cavalo já faz 2 anos. Então, ele tenta lá, e o Jairo fica: ah, não, você não vai conseguir não, você é patético e cadeirante. Ele fala umas coisas meio absurdas aí pro Johnny que daria muito problema aí na história, né, se alguém falasse assim, né, e real, né, dá alguns problemas falar isso. Então aí o Jairo é uma amizade, começa meio perturbada, vou falar aqui, começa meio perturbada, mas depois vira uma amizade bonita, uma amizade bonita, como eu até disse. O Jairo acaba revelando, né, seu nome verdadeiro para o Johnny Joestar. Então vira uma amizade bonitinha, vai. Então começa a Steel Ball Run, e nessa de começar a Steel Ball Run começa suas aventuras bizarras entre Jairo Zeppelin e Johnny Joestar, enfrentando usuários de stands, enfrentando Dinossauro, enfrentando Diego Brando, enfrentando Fanny Valentine, o presidente dos Estados Unidos, e conhecendo sobre o cadáver do santo, e vai indo, liberando mais técnicas do spin, né, da rotação, enfrentando até a pessoa que sabe usar a técnica do spin e tudo mais. Aí começam suas aventuras bizarras. E lembrando que Diego Brando, Fanny Valentine, dos stands do Dinossauro, do D4C e do Jairo e do stand do Johnny Joestar, né, o Tusk, vai ter vídeo aí no canal, então se inscreva aí pra você não perder, ok? Então vamos continuar aqui as aventuras bizarras. E também vai ter da Steel Ball Run e do Cadáver do Santo, Cadáver de Jesus Cristo. Sobre a personalidade, né, do Jairo Zeppelin. Já contei um pouco mais da história dele ali, não vou resumir toda a parte 7, toda a aventura que ele tem. Eu já disse que ele vai atingindo novas habilidades ou redescobrindo habilidades da técnica spin, então não vou entrar muito nessa discussão porque eu quero fazer um vídeo só pela técnica spin, tá bom? Mas vamos continuar aqui sobre a personalidade do Jairo Zeppelin. A personalidade do Jairo Zeppelin, como eu disse no meu vídeo de review, é o seguinte: é do William Zeppelin, né, que aparece na parte 1 de Jojo Bizarre Adventure, e uma mistura ali com o Caesar Zeppelin da parte 2 de Jojo Bizarre Adventure. E como eu disse, até ele tem um fiozinho, ele tem alguns fiozinhos, sabe? Fiozinhos de cabelo do Jotaro Kujo. Como eu disse, algumas vezes o Jairo manda um Yari Yari da Z, manda um Ora Ora, então de vez em quando tem essa. E também no início você vê ali que ele é bem parecido com o Jotaro, mais fechado, mas depois ele vai se abrindo. E lembrando que o William, né, e o Caesar, eles eram honrosos, eles lutavam até o fim pela sua amizade, ele queria salvar, proteger as pessoas que eles gostavam ali. William e Caesar morreram, né? Morreram para proteger seus amigos, né? Os seus amigos que eles fizeram durante a aventura. Então, Jairo é bem assim. O Jairo é bem assim. Lembrando que o Jairo tá participando da Steel Ball Run, enfrentando, né, possibilidades de morrer para salvar um garoto de 9 anos, lembrando disso. Então, ele é bem honroso, ele luta pelas pessoas, ele luta pelo que ele acredita tá certo. Esse é Jairo Zeppelin, né? Mesmo que no final acaba se envolvendo com o cadáver do santo. No final ele até quer ajudar ali o Johnny a voltar a andar, tentar trazer voltar a vida dele, né? Voltar a vida dele ao normal, como o Johnny queria desde o início. Então, ele vai ajudando, ele vai ensinando a técnica spin para o Johnny Joestar, ele vai ensinando, ele vai tentando achar jeitos ali de ajudar seu amigo, Johnny Joestar. Então, Jairo é um personagem muito bom, cara. O roteiro que ele tem é incrível, por isso que eu recomendo muito vocês lerem a parte 7, né, da Steel Ball Run, porque, cara, o roteiro é incrível, eles desenvolvem os personagens, é o melhor desenvolvimento de personagens
que tem aí, essa parte 7 de Jojo tem muito um desenvolvimento de personagem incrível, cara, sério. Cada personagem aí que tem um foco bem legal, tem um desenvolvimento bem legal, sério mesmo. O Jairo, Johnny, Fanny Valentine, Diego Brando, até falei no meu vídeo de review, Diego Brando tem uma história, eu gostei muito mais da história do Diego Brando desse universo alternativo do que do Dio Brando que nós conhecemos aí da parte 1 e da parte 3, né, que ele aparece. Ele tem uma história muito melhor, do Diego Brando, tá lembrando? Então ele tem uma história muito melhor. E é por causa do roteiro dessa parte 7 aí, o Araki nessa parte 7 estava inspirado, cara. Comentando sobre o stand do Gyro Zeppelin, o Ball Breaker. Porque eu vou comentar aqui, não num vídeo específico, porque eu acho que não precisa, né? O stand do Gyro aparece bem no finalzinho dos capítulos ali, bem no finalzinho da parte 7, né? De Jojo Bizarre Adventure, então ele não tem tanto desenvolvimento, ele não tem coisa. Eu vou tentar aqui explicar porque isso envolve muita coisa. A técnica espinha é muito complicada de tentar explicar. Assim, eu recomendo você ler, porque ler essa parte do spin, porque é muito complicado de explicar, sério mesmo. É sério, é sério. O Ball Breaker, ele só surge depois que o Gyro Zeppelin consegue atingir a rotação dourada. Para atingir a rotação dourada, ele precisa da energia do cavalo ou da energia de algum movimento, né? Se ele se movimenta de uma forma rápida, vamos supor assim, né? Se ele sai voando ou sei lá. Mas se ele tiver numa velocidade rápida, ele acaba atingindo a rotação dourada. Principalmente, o mais usado é no cavalo, né? Correndo com o cavalo numa rotação, numa sincronia perfeita, sabe? Acaba criando a rotação dourada. Então o Ball Breaker acaba só saindo, despertando assim. Quando ele atinge a rotação dourada, o Ball Breaker entra em ação. E o Ball Breaker entra em ação para acertar Fanny Valentine, o presidente dos Estados Unidos, que estava dentro de uma barreira dimensional. Essa barreira dimensional, ela protege o Fanny Valentine de todo tipo de ataque. Esse ataque, ele vai ser refletido e ele vai ser mandado para qualquer lugar do mundo. Então a turma tá lá nos Estados Unidos. O ataque pode ser mandado lá para Inglaterra. Então é isso, tá? Todo ataque que o Fanny Valentine recebe, né, a barreira dimensional acaba refletindo e levando para outro lugar. E também tem a questão da barreira dimensional acabar puxando algumas coisas. Cara, a barreira dimensional é meio difícil de explicar, tá? Mas eu vou explicar aqui uma coisa simples. Quando você tá machucado, vamos supor assim, você tá machucado na mão, até falei em um vídeo aí de você tá na mão, esse machucado da mão vai vir e até o seu coração vai te matar. Simples, né? E também se tiver alguns estilhaços, tipo madeira quebrada ali, pedaço de uma cerca quebrada, esses pedaços vão ser atraídos até você, até perto de quem tá muito perto ali da barreira dimensional, e ele vai atrair até entrar no seu corpo e te matar também, né? É isso, tá? Então a barreira dimensional, ela reflete todo o ataque para outros lugares e também puxa, sei lá, puxa as coisas. E é isso, tá? É muito difícil explicar a barreira dimensional aqui, que é o Love Train, e que vem do Cadáver do Santo e que funciona com o Fanny Valentine. E com a rotação dourada, libera o Ball Breaker, que consegue entrar dentro, né, dessa barreira dimensional, entrar, né, passar e conseguir acertar o Fanny Valentine. Que esse ataque não vai ser desviado para lugar nenhum, ela vai conseguir passar e vai acertar o Fanny Valentine. Algumas vezes, né, esse ataque acaba criando, como eu disse até uma vez, eu falei nesse vídeo, que a Steel Ball ele usou ali para deixar uma mulher com uma aparência mais velha. Aí acontece a mesma coisa com o Fanny Valentine, ele fica com a aparência mais velha, diferente da mulher que foi temporário ali, foi bem rapidinho. Nessa aí não, o Fanny Valentine continua velho, acho que para sempre, né? Ou até morrer, sei lá, não sei como funcionaria. Ele fica com a aparência velha, ele não volta ao normal, né? Agora eu vou falar de um assunto aqui que eu não queria. A morte de Gyro Zeppelin. Gyro Zeppelin morreu em janeiro de
1891. Ele morreu na luta final contra o Funny Valentine. Como eu disse, ele estava usando a rotação dourada, mas teve uma hora que a rotação dourada não saiu perfeita e isso acabou causando a morte do Gyro, porque ele tinha recebido um dano. E esse dano, né, ia ser o último ataque. O Funny Valentine ia ser derrotado, mas infelizmente o Funny Valentine descobriu sobre a rotação dourada e ele conseguiu acabar impedindo isso. Então o machucado do Gyro acabou indo pro coração e ele acabou morrendo, deixando suas últimas palavras, falando que toda essa corrida ele sempre buscava atalhos e tudo mais, mas no final eu só cheguei aqui através de um desvio. Ele desviou mesmo, porque o objetivo dele era ganhar a Steel Ball Run para causar anistia lá pro menino Marco. Só que no final, esse desvio foi indo, cara. Ele foi ajudando o Johnny, foi atrás do cadáver do Santo, aí foi ajudando a Lucy Steel, aí foi enfrentando a turma, os usuários de stand, e no final ele acabou se desviando, mas no final acabou criando laços, né, de amizade, de irmandade ali com o Johnny Joestar. O Gyro acaba, infelizmente, falecendo durante essa batalha final contra o Funny Valentine, que no final é derrotado pelo Johnny Joestar. E como, né, morrendo, ele acabou não completando a Steel Ball Run. E vocês devem estar se perguntando o que aconteceu então com o menino Marco, né, que ele ia ser salvo se o Gyro ganhasse a Steel Ball Run. O menino Marco, ele foi inocentado depois que o reino de Nápoles deixou de ser, né, regido pela monarquia e acabou virando uma república. Ele deixou, né, de ser incriminado, de ser executado e virou inocente. Mas infelizmente Marco morreu logo depois aí de ser solto, né, ser inocentado, ele acabou morrendo por uma gripe. Gyro Zeppelin se tornou o melhor Jojo Bro na minha opinião, e deve ser na opinião de muitas pessoas que leram a parte 7 e gostam muito do Gyro. O Gyro, ele faz muita parte dessa história 7, ele é muito importante, cara. Ele desenvolve, ele acaba desenvolvendo, fazendo parte do desenvolvimento do Johnny, né? Faz o Johnny crescer, evoluir e tudo mais. O Gyro é muito importante, ele é um personagem muito bom, cara. Eu gostei muito de acompanhar ele, as piadinhas que ele faz, o Yari Yari da Z, que ele, de vez em quando dava, os momentos em que ele ficava sério, né? Que ele ficava igual de otário, né? Ele ficava fechado, assim, rígido, principalmente ali quando tava com a Lucy Steel, né? Porque não sei porquê. Mas tudo bem, quando a Lucy Steel tava ali entre eles, mas era isso, né? Mesmo que o Gyro tinha os seus motivos e tudo mais, tá? Então, o Gyro se tornou um personagem muito bom, eu gostei muito de acompanhar ele. E como, infelizmente, né, o Araki, eu não sei porque ele não sei, ele não quer essa família Zeppelin presente aí, né, na história, não sei. Aí ele, infelizmente, acabou tirando a família Zeppelin. Eu não sei se ela acaba voltando aí na parte 8, não sei, tá? A família Zeppelin dizem que sumiu depois, né? Que tudo aconteceu depois que o reino de Nápoles deixou de ser monarca, então a família Zeppelin acabou indo embora. O Gyro foi enterrado no reino de Nápoles, tá? Só avisando, ele foi enterrado lá na terra natal dele. O Johnny levou o corpo do Gyro até lá, então ele foi enterrado na sua terra natal. E o Gyro, ele tem tanta uma importância aí na história da parte 7 que ele é o primeiro personagem a ser apresentado nessa história, sabe? Ele é o primeiro personagem principal a ser apresentado na história. Ele aparece no capítulo 1, enquanto o Johnny só foi aparecer no capítulo 2. Aí no capítulo 3 o Johnny ganhou um destaque, porque no capítulo 1 e 2 é do Gyro ali, para apresentar o Gyro. E vai apresentando mais sobre o Gyro. Tipo assim, tem mais coisa do Gyro do que do Johnny Joestar, tá? Então, ele divide muito ali o protagonismo com o Johnny Joestar. Então, ele é importante, assim, a maioria da história tem o menino Marco, tem a questão da família Zeppelin, tem da paz que o Gyro acredita, tem a técnica
Spin, que é da família Zeppelin, então ele vai desenvolvendo, vai evoluindo a técnica Spin, tem o Ball Breaker, então Gyro é muito importante. Eu gostei muito desse personagem, eu fiquei muito triste quando ele morreu, mesmo eu já sabendo, né, que ele ia morrer, me pegou a cena da morte dele, é muito triste, cara. E o Jojo tem umas cenas de morte, assim, que, cara, é pesada, cara. A parte 5 é o que mais tem, né, mortes ali, triste mesmo, que o Araki mandou muito bem na, na, na composição ali da morte dos personagens, então ficou muito maneiro lá, o jeito que ele fez pra deixar muito pesado e triste, sabe? Te deixar deprimido aí, então o Gyro foi triste quando ele morreu. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Teremos vídeo do Diego Brando, do Fanny Valentine, dos stands, sobre a Chiba Run, sobre o cadáver do santo e muito mais aí da parte 7, tá bom? E também sobre Jojo, lembrando também. E comente aí se vocês querem também assistir Jojo comigo, tá? Então, se vocês quiserem, tem um Pix aqui, se vocês quiserem fazer contribuição, aí, sei lá, comprar alguns episódios, não sei se é comprar, mas tipo assim, não sei, episódios, episódio 1, 2 de Jojo na parte 1, né, da parte 2 também, então aí fica aí, vai sair esses episódios em outro canal, né, então vocês que sabem, comentem se vocês querem, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então eu te vejo no próximo vídeo, mas eu vou encerrar esse vídeo aqui falando uma frase muito importante, e é: obrigado, Gyro Zeppelin. Gyro.